Aí, já estamos ao vivo, Manu. Opa, Gente, boa noite. Eu brinco toda vez. Manu, boa noite. A gente não tinha se falado antes da gente entrar ao vivo. boa noite, Alexandre. Boa noite, amigo. Bem-vindo, Manu. Eu sempre falo, a gente sempre brinca que parece que é redundância, né? Mas não é, não. A gente sempre conversa isso pessoalmente e toda vez que a gente tem a oportunidade de falar, nós falamos mesmo. Eu acho que a doutrina, além de tudo, nos dá a grande alegria de fazer ou de reencontrar, como muita gente diz, com grandes amigos. Você e a Renata se transformaram em grandes amigos mesmo. E a gente sempre fala que, além da amizade, a gente já admirava o trabalho, e além da amizade que a gente acabou criando, nós sabemos do trabalho que vocês fazem, sabemos do esforço todo. Então, para começar, assim, eu gostaria muito que você divulgasse, que eu te falei, que você divulgasse o trabalho da Casa de Fraternidade, da Perispírito, porque tem muita gente que pergunta, a gente sempre que possível faz propaganda. Estou com uma das primeiras camisetas que eu comprei da Perispírito. Boa, tô com uma E também. uso mesmo. Então. E eu falo que eu uso mesmo, tá, só para as pessoas não falarem, essa foi uma das primeiras que eu comprei. E a gente fala que é a mesma coisa da Família com Jesus, que também está com vocês, e a gente fala que, além da amizade, nós gostamos muito do trabalho e acreditamos muito no trabalho. Então, se você quiser uns curtinho, aí, uns 2, 3 minutos, para você poder falar para as pessoas como é que está funcionando, se está atendendo, como é que vocês estão lidando com essa história para poder entregar a perispírito, né? E a Casa de Fraternidade, que a gente sabe que está complicado a construção por conta de toda essa paralisação. Então, aproveita para divulgar isso um pouquinho e daqui a pouquinho a gente vai para a parábola. Tá. Boa noite, gente. Para mim, as palavras do Alexandre eu faço as minhas, porque esse reencontro é muito gostoso e, como a gente sempre diz aqui, nós não somos merecedores de tanta coisa boa que nos acontece, né? E a respeito da perispírito, nós estamos com produção normal. Como eu e mais 2 pessoas que estamos à frente aqui da produção, o site está funcionando normal, e se quem for fazer algum pedido ou tiver alguma dúvida, é só falar comigo através da fanpage da Casa de Fraternidade e da Perispírito, que eu respondo, e assim a gente tira qualquer dúvida a respeito tanto da casa quanto da Perispírito. A Perispírito, a gente lançou algumas estampas agora, meio que para pegar essa onda aí da pandemia, para que a gente consiga também não ficar parado e sempre poder trabalhar criativamente a respeito dos temas que acontecem. E as respostas foram muito legais, e quem quiser também adquirir é só entrar no site perispírito.org, e parte dos lucros da venda das camisetas, como é o intuito sempre, é destinada à construção da Casa de Fraternidade. A Casa de Fraternidade hoje em Araraquara, nós estamos parados, né, com as atividades suspensas na casa, doutrinárias. Nós estamos fazendo a entrega da marmita na terça e na sexta-feira, porque conseguimos um auxílio do SESI aqui de Araraquara, no qual fornece as marmitas, e nós vamos lá entregar. Também estamos com o trabalho da cesta básica funcionando, que teve muita procura e um aumento muito significativo. Então, quem quiser nos ajudar a respeito de doação de alimentos, pode entrar em contato com a gente também no Face da Casa de Fraternidade, que aí a gente conversa e vê a melhor forma de ajudar. Mas, por enquanto, é dessa forma. E o Gustavo está tocando Sintonia da Esperança, né, o programa diário, para falar a respeito do Cristo, enfim, do Evangelho, que é o que falta para nós hoje, ainda mais nesse momento enclausurados dentro de casa, onde a depressão, onde os sentimentos de ansiedade podem florescer. Então, é sempre bom a gente estar em companhia aí dos ensinamentos do Mestre. Mas a Perispírito está funcionando, e a Casa de Fraternidade também está funcionando aí no seu auxílio mais próximo às pessoas, materialmente dizendo. Ale? Joia. Manu, a gente gosta sempre de divulgar, e as pessoas já estão acostumadas, porque a gente divulga mesmo, como sempre a gente divulga tudo que a gente
acredita e que a gente acha que é bacana. Então, gente, a ideia hoje, nós divulgamos aí, né? Nós vamos falar sobre a parábola do servo trabalhador. É uma parábola, estava comentando com o Manu, que não é, a gente não vê com constância, né? Eu acho que é uma parábola forte, mais uma parábola forte, e que a gente não vê com tanta regularidade as pessoas falando dela ou comentando dela, né? Então, quando o Manu falou, eu achei super interessante, porque a gente já está aí há quase 1 mês e meio fazendo as parábolas e ninguém tinha feito ainda. E realmente é uma parábola que, na verdade, ela é junto quase que emendada com outra, né? Eu acho que acaba passando desapercebido, que a outra é até mais conhecida, mais falada, né? Então, o Manu sugeriu e eu achei super bacana. Na verdade, gente, eu vou contar 2 segredos antes da gente começar a parábola. A Renata era para estar participando e a Renata fugiu. Então, aí, eu que vim fazer. E a segunda é que eu não vi ainda. A hora que aparecer aqui ao vivo, eu dou a notícia. É o Wilsinho, que hoje teve uma crise de ciúmes absurda. Nossa! Domingo a gente estava lá no Redenção e você falou que era o Manu e a Renata. Até aí, tudo bem. Agora vai fazer você e o Manu, ficou magoadíssimo. Eu já expliquei para ele que é só amizade, porque realmente o casamento é com a Renata. Então, Wilsinho, não fica assim, eu já te expliquei, não sei se você está ouvindo. Ele falou que hoje ele não ia nem lavar a louça no horário da parábola para poder assistir. Então, eu não sei se ele está ao vivo, mas eu falei que eu ia contar dessa ciumeira toda. Mas, então, é outro grande amigo que a gente ganhou. A gente teve uma alegria de estar domingo junto e foi uma delícia. Gente, o tempo é curto, como a gente tem feito, nós vamos ler o trecho da parábola, né? Ela não é grande, ela está lá em Lucas 17:5. Quem quiser acompanhar, como sempre a gente tem dito, nós temos usado a tradução do Haroldo. Ela é mais simples, além dela ter os verbetes, ela tem as explicações. Se vocês pegarem, por exemplo, nós temos feito muito pela do Caibar, Parábolas e Ensino de Jesus, a tradução ela é mais difícil a leitura, para mim, né, na minha opinião. E aí, quando a gente foi estudar pela do Haroldo, eu achei ela mais simples de ler. Então, eu vou ler e eu e o Manu, o Manu vai fazer algum comentário, a gente vai ter um papo como a gente tem feito, tá bom? Então, 17:5, né? E os apóstolos disseram ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, desenraiza-te e seja plantada no mar, e ela vos obedeceria. Qual dentre vós, tendo um servo, que esteja arando ou apacentando, quando ele entrar em casa, voltando do campo, lhe dirá, vem depressa, reclina-te à mesa? Em vez disso, não lhe dirá, prepara algo para eu ceiar e cingindo-te, serve-me, até que eu coma e beba. Depois destas coisas, tu comerás e beberás. Acaso terá gratidão ao servo, porque fez as coisas ordenadas? Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos ter feito. Essa é a parábola, ela está curtinha, né? E eu falo que ela sempre pertinho lá do escândalo, então eu acho que às vezes passa meio desapercebido, né, Manu? Exato. Quando eu li essa parábola, eu fiquei bastante pensativo a respeito do que nós estamos fazendo a respeito do movimento espírita, mas não só do movimento espírita, mas sim a respeito de todo o processo aí de ser cristão. Porque às vezes a gente se engana em achar que está fazendo algo além daquilo que a gente acha que é o necessário, ou muitas vezes a gente se diz fazendo muito mais do que a gente deveria. E diante dessa parábola aqui, é interessante ver que, na verdade, nós temos que fazer uma análise a respeito de toda a nossa vida cristã, fraterna, para ver se nós estamos correspondendo a essa afirmativa do servo, né? Mas uma coisa que nos chama a atenção logo já no comecinho é os apóstolos, né, pedindo
para que o Cristo acrescentasse a fé neles. E nós vemos que isso não é muito bem assim que funciona. É igual, por exemplo, quando nós pedimos paciência, não vai vir uma porção de paciência, 2, 3 quilos de paciência. Nós estamos entendendo todo esse processo como o trabalho em si. A fé é o salário dos bons obreiros. Assim como os servos lá que naquela época com o Cristo, né? Naquela época, os servos com os patrões, né? Era costume utilizar os servos para preparar a ceia, servirem a mesa, e depois que o seu amo comesse, eles comiam. Né? Então, esse era o dever. Então, nós combinamos aqui a nossa parte, ó, o servo vai fazer isso e eu, como o patrão, o empregador, vou pagar aquilo. Até então, tudo certo, né? O servo ou o trabalhador vai fazer aquilo que lhe compete. Então, muitas vezes, nós não estamos fazendo nem aquilo que nós acordamos em fazer, tanto no trabalho físico, quanto, muito mais ainda, se for fazermos uma análise no espiritual. Então, o que fica para a gente aqui, né, pelo menos nesse primeiro trecho, a respeito de acrescentar a fé, foi Deus que me deu, como o Alexandre muito bem colocou no nosso último encontro, lá no Redenção, né, que no caso ele citou, acho que alguma passagem do cotidiano, que ele viu um carro, não é isso, Ale? Que você viu um carro com adesivo? Isso, que é os comuns que a gente vê por aí, né? Foi Deus que me deu, Deus que me deu, né? E esquece que não foi Deus quem deu isso daí. Isso daí é um processo no qual nós trabalhamos, nós nos dedicamos e os resultados são tanto materiais quanto espirituais. Agora, quando se trata ainda mais da questão espiritual, onde os discípulos pedem, né, os apóstolos pedem para que o Cristo acrescente fé, e dentro daquela abordagem de que isso seria possível ser acrescentado sem ter as experiências, fica impossível, né? Nós sabemos muito bem que até no processo da paciência, da fraternidade, o trabalho em si faz com que nós tenhamos essa remuneração espiritual. E, na verdade, né, Manu, com relação a isso, e a gente vai aprofundar já na segunda parte, com relação à fé, a gente discutiu no domingo um pouco sobre isso, e quando os discípulos falam isso, me assusta, porque por isso que eu falo que sempre é para nós, né? A gente lê e terceiriza, ou imagina que foi para aquele momento, foi para os discípulos, e nós fazemos isso o tempo todo, né? Nós pedimos, como você deu o exemplo da paciência, nós pedimos isso, né? Senhor, me dá mais fé para encarar essa situação. Quer dizer, é o contrário o processo, né? Eu preciso ter fé para que eu tenha certeza absoluta, como a gente discutiu no domingo, de que já não é mais, quando a gente discute, eu sempre falo isso, eu repito muito, quando a gente, na doutrina, virou um jargão, né? Não, mas a fé raciocinada, essa fé raciocinada, ela tem que vir justamente da certeza, né? Que eu adquiro, que eu conquisto, né? Não é o pai que me dá isso, olha, eu vou te dar mais fé do que eu dei para o Manu. Então, fica tranquilo que você tem mais fé que isso. Quer dizer, isso vai sendo adquirido num processo de evolução moral e de consciência espiritual, muito mais por méritos meus, por conquista e por convicções que eu vou adquirindo no meu caminhar, do que isso dado, né? É que nós estamos acostumados a querer tudo de mão beijada, né? Nós queremos que o Pai nos dê, né? A gente traz isso para a realidade material, né? Nós estamos você está com 15, 20, 30, 40 anos, se o pai continuar a poder suprir as necessidades, nós vamos ficando, nós vamos empurrando. E a realidade espiritual mais ainda, né? E aí, por isso que me chama muita atenção esse começo da parábola, quer dizer, os próprios discípulos que conviviam diariamente perto dele, foram falar isso, né? Quer dizer, me dá, põe aqui em mim mais fé, porque aí eu vou conseguir fazer o que você fala, quer dizer, é muito real, né? É muito próximo da gente, né?
Exatamente. E aí ele vem e exemplifica, né, com o trabalhador que foi lá, se acertou com o seu empregador, diante do tratado ali, os empregados, eles trabalhariam na lavoura, com o gado, depois, no final do dia, eles fariam a ceia para o seu empregado, quer dizer, para o seu empregador, depois que o patrão comesse, eles comeriam. E lá na parábola ele vai falar assim: porventura dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Não é? Creio que não. Assim também vós, quando vos fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Olha que profundo e interessante, colocando isso do ponto de vista espiritual. Nós que estamos aqui professando a doutrina espírita, e como a Lê muito bem colocou a respeito da fé, a fé sem obras é morta. Então eu vou chegar, vou conversar com o Alexandre, com os amigos, e falar: nossa, eu tenho fé. Tá, mas qual que é o resultado dela? Quais são as obras que eu estou produzindo? Eu tenho realmente me melhorado em termos morais, paciência, resignação, fraternidade? Se sim, esses são os resultados. Do contrário, e ainda mais hoje nós fazendo esse estudo à luz da doutrina espírita, nós vemos o quanto nós estamos devedores. O quanto durante o dia de trabalho útil, vamos colocar dessa forma, nós olhamos 2 horas da tarde, um exemplo, nós olhamos o horário que é às 6, que é a hora de saída, e nós tentamos dar uma enrolada, trabalhamos um pouquinho, paramos um pouco, para poder, né, passar o tempo. Será que nós não estamos fazendo isso em relação ao que nos foi dado, a respeito do trabalho, a respeito do próprio corpo físico? Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, vamos na casa espírita, eu vou ajudar o Alexandre lá na campanha do Dia das Crianças, já acho que eu estou fazendo muito. Quando, na verdade, eu nem comecei a fazer. Quando, na verdade, eu trabalhei das 9 às 10 só no dia, e falta o restante do dia para trabalhar. Então, diante de tudo isso, ainda pedimos, né, aos olhos da espiritualidade, recompensas físicas e espirituais, independente da nossa condição, né, que sempre pedimos, e nunca, né, ou pelo menos na maioria das vezes, não analisamos as dádivas que nós temos. E o que tem me marcado muito, né, do último encontro que nós tivemos com Redenção e aqui, a palavra fé, sem estar sendo exercitada, né, é uma palavra que quando nós proferimos não tem nenhum tipo de magnetismo, porque não tem o sentimento. Então, será que nós, a respeito da doutrina espírita, a respeito da oportunidade da reencarnação, a respeito dessa situação na qual nós estamos vivendo, de pandemia, será que nós estamos correspondendo à hora trabalho? Será que lá no final do expediente eu terei feito aquilo que foi mandado? Ou eu terei entregado um pouco mais? Porque essa é a questão. Porque se nós estamos fazendo aquilo que foi acordado, até aí está tudo bem. Está tudo bem assim. Não tô fazendo nada que corresponda. Quando nós trabalhamos com alguma pessoa, ou vamos colocar um exemplo de que nós somos os empregadores, e nós vamos lá e contratamos uma pessoa. Nos surpreende quando ela entrega mais. Nos surpreende quando ela faz alguma coisa para resolver um problema. Isso quer dizer o quê? Que ela está fazendo além, né, daquilo que foi combinado. Do que foi combinado. Exatamente, porque ela quer crescer, quer ver a empresa crescer, ela quer crescer profissionalmente. Agora, coloquemos isso na vida espiritual. Estamos aqui em 2020 com a doutrina espírita. Pederneiras, Duartina, Araraquara, Bauru, enfim, cada um de nós, amigos da internet, localizados em uma cidade.
com um propósito, com uma tarefa, que nós sabemos, se nós fizermos uma análise íntima do nosso coração, fazer uma análise desapaixonada. E diante desses pedidos que o coração e que a intuição nos tem feito, nós estamos correspondendo? Nós estamos fazendo? Se num dia, por exemplo, faço essa leitura, olha, desculpa, senão você me avisa para parar aí, se você quiser colocar alguma coisa. Não, fica tranquilo. Diante dessa nossa análise do dia, sinto que deveria me reconciliar com o Alexandre, né? O que eu vou fazer amanhã? Vou lá, além de pedir desculpas, né? Faço uma visita, ofereço ajuda. Veja que sempre oferecer alguma coisa a mais, porque essa é a proposta. Essa é a proposta, porque nós todos somos irmãos. Somos irmãos e estamos... Por favor, Alexandre. Não, o importante dessa história, Manuel, que você trouxe já para a gente, para a doutrina, a Camila está fazendo uma colocação importante. E a gente cria na parábola, as primeiras vezes que eu li, e agora quando eu fui estudar para a gente conversar sobre ela hoje, e a Camila está fazendo um questionamento aqui interessante. A parte da parábola que fala sobre não agradecer o servo o trabalho realizado, Cristo ensejou passar qual mensagem? Camila, na verdade, é exatamente o que o Manu estava caminhando agora na espiritualidade. Quando nós estamos acostumados a fazer nem o mínimo possível. Nós já nos acostumamos, quando o Manu falou do trabalho, é uma discussão que a gente tem, todo mundo sabe disso, quando vai dar 10 para 6, 15 para 6, nós já começamos a fechar a gaveta. Nós já começamos a olhar o relógio, eu levanto para tomar um café, quer dizer, 5h30, 20 para 6, eu já estou praticamente, e falta meia hora de trabalho a ser cumprido do que foi combinado, do que eu me propus a fazer. Então, quando Cristo nos fala disso, de que não tem o que agradecer o que foi combinado, e o Manu falou muito bem no começo, nós nos comprometemos a fazer determinadas coisas lá na realidade espiritual, mas nós podemos trazer para a nossa realidade material. Vocês querem um exemplo prático de uma discussão constante que nós temos? Trabalho voluntário. Quantas vezes nós vemos e cansamos de ver, e discutimos e conversamos em todas as casas, das pequenas às grandes, em Araraquara, em Pederneiras, Pongaí, em Bauru, em Nova York, em São Carlos. Os problemas são os mesmos. O trabalho voluntário é tratado como algo que eu faço quando e se eu tiver vontade, quando foi um compromisso. E quando nós tratamos, quando ele fala da realidade espiritual, o Manu começou a comentar disso agora, mas nós podemos trazer para a realidade material, é exatamente nisso. Quer dizer, nós não estamos cumprindo, pelo menos a maioria de nós, eu pelo menos, nós não estamos cumprindo, provavelmente, nem o que estava combinado, nem o que eu me propus a fazer. Quando nós encarnamos na nossa programação reencarnatória, no nosso processo reencarnatório, nós, com certeza, nos comprometemos a superar algumas provas, a passar por algumas dificuldades, a evoluir moralmente em vários aspectos, vão passar por inúmeras situações que vão se confrontar, que nós vamos nos confrontar, que nós vamos nos deparar, e nós não queremos. É nesse sentido. E o que nós queremos, na verdade, como crianças mimadas que somos ainda, é que quando nós fazemos o exemplo que o Manu deu de ajudar a entregar uma cesta básica, ou de ir lá entregar, eu falo sempre, o Manu está falando do SESI, e aqui nós estamos vivendo essa realidade, uma gratidão enorme ao SESI, né? Nós estamos distribuindo 300 marmitas, mas é o que eu falo, sabe qual é o papel do Centro Espírita Amigos do Bem? Desse tamanho assim, ó. O SESI está fazendo a marmita, uma pessoa está a entregar na família, que se colocou à disposição a casa na periferia para entregar, e nós temos 2 voluntários, 2 voluntárias, 3, que estão indo lá ajudar a entregar. E nós, às vezes, nos achamos o suprassumo, porque nós fizemos o mínimo. É nesse sentido que a parábola diz que nós não estamos cumprindo o mínimo do combinado. Então, o combinado, ele não tem muito o que agradecer. A evolução é nossa, gente. Nós ainda não entendemos isso, né? O compromisso com a evolução e a necessidade da evolução é de cada um. Então, o Manu falou agora, mas eu vou agradecer o quê, né? Eu fui fazer o trabalho voluntário, eu estou esperando
faixa na Praça da Matriz, agradecendo ao Alexandre pelo trabalho que fez o Amigos do Bem? É isso que nós estamos esperando? Se for isso no Evangelho está muito claro, e a gente vai ouvir sobre isso o tempo inteiro, o pagamento está aqui. Simples assim. Então, é nesse sentido que o Manu vinha caminhando, e eu só interrompi por causa da Camila fez essa pergunta, nós entendemos isso. O que é nossa obrigação, e mais importante, com a gente. Compromisso lembra da história lá da consciência? O compromisso é meu. A preocupação no processo evolutivo, na velocidade com que eu vou fazer isso, é minha preocupação. O compromisso que eu assumi, eu tenho que cumprir. E aí o Manu usou o exemplo da matéria, a mesma coisa. Se você não cumpriu o que você combinou com o seu patrão, ou o seu empregado não cumpriu o que você combinou com ele, você vai ter problema. Na realidade espiritual, é a mesma coisa. É simplesmente causa e consequência. Efeito do que você vai simplesmente ter consequência em relação aos atos escolhidos. Então, só aproveitei o comentário da Camila, Manu, porque é uma frase que gera muita dúvida nesse sentido. Parece que Jesus fala assim, não, mas eu não tenho nem que agradecer o que você está fazendo. Não, gente, na verdade, nós é que estamos nos colocando à disposição. Nós estamos tentando cumprir o mínimo do combinado. O Manu falou isso agora há pouquinho, nós não estamos cumprindo o mínimo, provavelmente. Eu tenho certeza absoluta que eu não. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender. Nós precisamos entender que a pressa e o objetivo da evolução é minha. Eu me comprometi a fazer algumas coisas. É só nesse sentido. Exatamente. E no texto, né, ele deixa muito claro que se foi feito o que foi combinado, tranquilo. Não tem que ter agradecimento, não tem que ter nada porque foi combinado. Mas nós, né, e aí que fica a dica para a gente, para que a gente sempre faça um pouco mais. Se nós combinamos em entregar uma cesta básica, entrega 2. Se nós combinamos em abraçar 10 pessoas, que abracemos 11, 12, né? Porque isso faz com que a gente se exercite. E a gente sempre ofereça mais. Porque nós não sabemos o limite. Qual que é o limite? Muitas vezes é o limite do meu conforto, apenas. Dos meus objetivos que ainda não condizem com a realidade espiritual. E nós estamos num processo onde nós podemos sim avançar, se nós fizermos uma análise, avançar mais depressa, no que eu quero dizer, se nós fizermos uma análise da nossa vida, das nossas questões, do que nós queremos a respeito da vida espiritual. E aí fazermos os ajustes. E a fé, ela só vai realmente se edificar, vai solidificar através do trabalho. Então, hoje nós estamos aqui estudando. Aumentou minha fé? Depende. Depende se nós vamos nos colocar em movimento para realizar aquilo que a nossa consciência nos pede. Realizando aquilo que a nossa consciência nos pede, nós estamos caminhando, estamos indo. Mas muitas vezes nós teremos que passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade. Porque o trabalho realmente com Cristo vai fazer com que a gente trabalhe esse tipo de sentimento. Então, se nós estamos fazendo aquilo que foi combinado, né, nós estamos fazendo somente aquilo que devia ser feito. E o mais? O que mais a gente pode oferecer? Essa é a grande questão. O que diante do mundo hoje, o que mais eu posso oferecer? Não é? E essa é uma coisa muito interessante e muito particular, porque só cada um de nós vai ter a resposta. Não vai ser o Alexandre que vai falar, não vai ser eu que vai falar, Ana, faz isso, Camila, faz aquilo, Madalena, tem aquele negócio. Não. É tudo muito íntimo, que na qual hoje todos nós nos ajudamos, estamos aqui adquirindo forças para poder, enfim, realizar aquilo que tem que ser realizado em termos espirituais. Vai, Ale. Gente, nós estamos caminhando aí para o final, a gente sempre fala que é curtinha,
A parábola, Manu, deixa eu até te falar, acho que isso eu não comentei com você. Muita gente tem usado, para nossa alegria, as parábolas de segunda, quinta e sexta para fazer o evangelho no lar, que é o tempo mais ou menos todo mundo usa, né? E a gente sempre fala isso, a gente estava conversando isso no começo, antes da gente entrar ao vivo. É claro, gente, que nós não temos a pretensão, em 30 minutos, 25 minutos, da gente conseguir entrar na profundidade que as parábolas podem nos mostrar. A ideia é realmente essa, é levantar todos esses questionamentos que estão aparecendo aí na tela, tem muita gente respondendo, muita gente comentando. A ideia é essa, gente, quando a gente resolveu fazer a parábola e fazer só meia horinha, era da gente dar uma ideia, pelo menos do que a gente entende, hoje, no caso específico, eu e o Manu, amanhã nós vamos ter a Jamília e o Fábio. A ideia é essa, é que a gente dê uma ideia básica do que nós conseguimos entender daquela parábola, dessa passagem, para despertar o interesse. O mais importante, antes de passar para o Manu encerrar, que eu vejo na parábola, é que, assim, ao mesmo tempo que nós vemos isso, de que nós estamos fazendo o combinado e não precisamos de agradecimento, para nós ainda é muito difícil, porque nós temos essa necessidade do agradecimento, do afago. Olha, Alexandre, é show de bola o que você faz lá no Amigos do Bem. Nós ainda precisamos disso. Quando nós nos livrarmos disso, ou nós entendemos realmente que o processo é individual, de que nós vivemos em sociedade, mas o crescimento e o amadurecimento é de cada um, talvez a gente consiga entender com mais facilidade. Mas, como para mim, como lição maior da mensagem, tudo isso, e a gente volta no comecinho da parábola, quando os discípulos pedem para acrescentar fé, e ele dá o exemplo, de novo, do grão de mostarda, é nesse sentido, gente. O que mais a gente precisaria, e eu falo sempre da fé raciocinada nesse sentido, é ter a certeza, ter a convicção de que o Pai está junto. Nós precisamos acelerar, nós precisamos mudar o nosso comportamento diário. Cumprir, como o Manu falou, mais do que o combinado, porque com certeza a recompensa no sentido de crescimento moral meu será maior. Então, a parábola não é para desanimar, é o contrário, é para ela nos animar, é fazer o básico, é o combinado. O passo é o que o Manu falou, o passo é o algo a mais, é eu me colocar à disposição, em vez de começar a fechar a gaveta às 15 para 6, ficar até às 6h10, não para agradar o patrão, porque para mim talvez vai ser interessante, porque eu vou colher frutos em relação a isso. Então, a mesma coisa com o Pai. Eu não faço nada, nós precisamos tirar da ideia, ou romper com essa ideia que nós temos ainda muito enraizada, de querer agradar o Pai. Ele não precisa de agrado nenhum. A preocupação é nossa. Então, se eu ficar até 6h15 no trabalho, não é para agradar o patrão, é para o meu desenvolvimento, provavelmente para que eu ganhe mais alguma coisa em relação àquilo ali que eu estou me propondo a fazer. Manu, à vontade, daqui a pouquinho eu só agradeço você de novo. Mas é isso mesmo. Então, qual é o dever nosso hoje? O dever é perdoar, o dever é ser fraterno, o dever é ser amigo, o dever é ser irmão, o dever é olhar para o outro com carinho e pensar naquilo que a gente pode fazer. Se nós estamos deixando de cumprir cada um desses deveres, e entre tantos outros, nós não estamos fazendo a nossa obrigação. Vejam como é simples e complicado ao mesmo tempo. Simples porque nós, muitas vezes, sabemos o que nós temos que fazer a respeito disso, mas nós nos ludibriamos a respeito da vida material e colocamos desculpa atrás de desculpa para poder fazer aquilo que vai machucar, muitas vezes, a nossa vaidade. Então, como saber se eu estou fazendo aquilo que deve ser feito? Estou perdoando? Estou sendo generoso? Porque isso é dever do cristão, dever do espírita. Nós não podemos mais agir diferente do que a gente fala. Tem que ser coerente o discurso. E assim que nós perdoarmos, que é um dever, vamos lá e abracemos essa pessoa. Veja que
superaríamos a expectativa dela. Com certeza. E isso é sempre dar um algo a mais. Então, diante das questões que nos batem no nosso dia a dia, e se nós nos perguntarmos o que Jesus faria nessa situação, nós saberemos muito bem qual seria a resposta. E aí é um dever nosso analisarmos e agirmos como o Pai pensa, né? E como nós gostaríamos que o outro agisse com a gente. Então, diante desse momento de crise, em qual vamos passando, eu acredito que a crise, se não é a crise global, é uma crise íntima, que de hora em hora algo nos visita e tem que ser resolvido. Então, que nós coloquemos em nosso coração essa paz, a tranquilidade, e coloquemos Jesus como meta. E realmente trabalhemos para que a gente sempre surpreenda, no sentido positivo, naquilo que a vida nos pede. É isso daí, meu amigo. Eu vi aqui, você viu que eu coloquei na tela aí, para não falar que era mentira minha, e o Wilson entrou e mandou um beijo para você e tudo mais. Aí eu até coloquei na tela para todo mundo ver. Um beijo eu não sei se ele está lavando louça, não sei se a Flavinha deixou ele não lavar louça, ele tinha prometido que não ia lavar louça para conseguir ver você. Manu, de novo, meu irmão, muito obrigado. É sempre uma alegria, mesmo a gente não podendo estar perto, para abraçar, para rir, para estar junto com todo mundo. Esses dias ontem foi aniversário da filha do Luiz e da Carol, nós estávamos falando disso. Pô, que falta que faz poder ir lá almoçar na casa deles, dar risada, bater papo, enfim. Mas logo nós vamos. E aí, graças a Deus que nós temos a internet para matar um pouquinho da saudade. Domingo a gente esteve junto lá no Redenção, que foi uma alegria, foi uma hora que passou voando. Hoje, de novo, mais meia hora que passou mais voando ainda. Dá um beijo na Renata, dá um beijo no Nenê. E logo nós temos outras oportunidades. Ana, e vamos que vamos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Manu. Gente, obrigado para todos. Claro. Espero que eu não... Boa noite para todo mundo. Uma explicação aí. E aí depois as perguntas, se alguém entrar, vai fazendo pergunta, gente. A gente vai tentando responder depois. Se não puder, nós procuramos o Kardecpédia e ajuda lá. Amanhã, Jamile e o Fábio também, um casal fantástico, outro casal de amigo maravilhoso, que vai fazer a parábola amanhã com a gente às 7h30, tá bom? Manu, beijo para vocês, obrigado de novo. Gente, boa noite para todo mundo. Se a gente não respondeu alguma hoje, depois a gente responde lá. Tchau.